É tarde, meio-dia e pouco. Boa tarde a todos. Nós estamos recomeçando aqui o seminário do Observatório da Inovação e Competitividade de hoje, porque tivemos um pequeno problema técnico, né? A gente começou a fazer, mas teve problema na transmissão, estamos recomeçando agora, vamos ter que fazer um pouco mais sintético do que previsto inicialmente, porque nós estamos com, digamos, em útil 45 minutos de atraso, um pouquinho mais. Tá? A conversa de hoje é sobre plataformas demonstradoras tecnológicas, que é, digamos, sinteticamente, uma forma engenhosa que alguns países definiram para fazer determinados tipos, não, para fazer políticas públicas para alguns segmentos que eles consideram relevantes, basicamente segmentos de alta tecnologia. Né? Quem vai fazer essa discussão hoje é o Demétrio Toledo, que está terminando um doutorado sobre catch-up aeronáutico, e o Eduardo Zancul, que é lá da Poliprodução, que está coordenando um estudo de benchmarking sobre plataformas tecnológicas para a ABDI. Bom, vamos lá. Obrigado, Mário. Quanto tempo eu tenho? Só para... Consegui meia hora, tá? Meia hora. Boa tarde. Eu vou apresentar aqui, fazer uma exposição um pouco mais sintética, mas para vocês que estão vendo de casa ou que quiserem acessar depois, os slides ficarão disponíveis no site do Observatório. Então, eu vou fazer aqui uma exposição sobre o que nós temos até o momento dessa pesquisa que o professor Mário anunciou, uma pesquisa que o Observatório está fazendo para a BDI. Eu sou membro da equipe que está fazendo essa pesquisa, ela é composta pelo professor Mário Salerno, professor Eduardo Zancul, André de Carvalho e eu, Demétrio Toledo. Então, estou fazendo as honras de apresentar a pesquisa. Vamos lá. Como o professor Mário falou, as plataformas demonstradoras tecnológicas elas são um novo instrumento de políticas de inovação e desenvolvimento tecnológico que estão surgindo com bastante força no cenário internacional de políticas de inovação. Elas não são tão novas assim, os primeiros exemplos. A primeira plataforma demonstradora tecnológica com esse, ou pelo menos primeiro instrumento, primeira política que recebeu esse nome, foi uma plataforma demonstradora tecnológica para o setor de microeletrônica norte-americano no final da década de 80, que visava justamente acelerar o desenvolvimento e reduzir o time to market dos produtos do setor de microeletrônica americano, que havia sido ultrapassado pelo setor de microeletrônica do Japão e já está ficando para trás em relação a outros países da Ásia. A estrutura da apresentação é bastante simples, eu vou falar definir um pouco as plataformas demonstradoras tecnológicas, ou PDT, como instrumento de política de inovação. Eu vou falar de PDTs aeronáuticas, sobretudo as Future Major Platforms, do Canadá, e o CORAC, francês. Eu vou falar depois, um pouco mais detidamente, da PDT da União Europeia, que é o Clean Sky. E depois eu vou oferecer alguns elementos para a gente começar a pensar em PDTs no Brasil e sua aplicabilidade ao setor aeronáutico. Os PDTs... Vou definir muito brevemente, o professor Mário já falou um pouco sobre isso, mas basicamente uma plataforma demonstradora tecnológica, a gente define ela como um instrumento de desenvolvimento integrado de um conjunto de conhecimentos e tecnologias que, combinados, convergem para uma família de produtos ou aplicações. Essa é a primeira definição. A segunda definição que a gente utiliza de PDTs é que elas envolvem múltiplos atores, então empresas, centros de pesquisa e universidades. Há uma ênfase, portanto, em atividades colaborativas. E essa é muito importante também, as PDTs são voltadas para os estágios iniciais de desenvolvimento de tecnologias, ou para a fase competitiva de desenvolvimento de produtos, de tecnologias e produtos com possíveis aplicações comerciais. Portanto, as PDTs, as plataformas demonstradoras tecnológicas, elas têm por objetivo aumentar a probabilidade de que uma tecnologia atravesse o vale da morte da inovação. Essa aqui é uma imagem já consagrada nos estudos sobre inovação, é o Vale da Morte da Inovação.
ele é bastante simples, ele tem aqui uma sequência, que é o modelo linear clássico de ciência básica, inovação, ciência, pesquisa aplicada, desenvolvimento, demonstração, aplicação. Portanto, aqui isso está no eixo horizontal. No nosso eixo vertical, a gente tem o fluxo de recursos, né? A gente poderia definir isso de outras formas. A gente pode, por exemplo, quão longe, né? O sucesso, no fundo, ela vai ser definida como sucesso alto, baixo ou médio em relação a esse desenvolvimento tecnológico. E o que essa imagem mostra basicamente é que o desenvolvimento inicial de um conhecimento, né, suas bases científicas, teóricas, ele tem um custo relativamente baixo em relação à fase intermediária, que é a fase em que esse conhecimento, essas teorias, essas novas ideias são transformadas em pesquisa aplicada, em desenvolvimento, demonstração, até o momento de sua execução. A gente pode ver aqui. No começo, os custos são relativamente baixos. A fase de desenvolvimento tecnoprodutivo tem custos muito elevados e os retornos começam a ser positivos no momento de mais adiante na sua aplicação. Né, falando especificamente das tecnologias, no que toca às plataformas demonstradoras tecnológicas. Na CIRIAR vai dar uma definição bastante sucinta e útil para o que a gente está fazendo aqui. Então, uma plataforma tecnológica é composta de um conjunto de tecnologias que estão relacionadas, que são comuns a diferentes setores de negócios, diferentes negócios e famílias de produtos, e que são distintas entre si e podem proporcionar vantagem competitiva para a firma ou para o setor que está empregando essa PDT. Seria possível também, e na CIRIAR faz isso, define as PDTs em relação às firmas e aos conhecimentos e estratégias que as firmas empregam no desenvolvimento das plataformas demonstradoras tecnológicas. Seria possível também uma definição que nos interessa mais aqui, que me interessa muito especificamente, que é a sua definição como um instrumento de política, pensando um pouco a interação de governo com empresas, centros de pesquisa, universidades, no desenvolvimento de produtos. Só um ponto que eu gostaria de enfatizar, nunca é demais, a gente sempre pensa, quando nós aqui do Observatório e todos os outros gestores, empresários, cientistas, pesquisadores, pensam na tecnologia no Brasil, a primeira coisa que fica patente é um atraso, digamos, né, na tecnologia, na ciência, nos níveis de conhecimento que a gente tem em relação aos países mais avançados. E a gente está sempre muito preocupado em como enfrentar esse problema do descompasso, nosso descompasso tecnológico em relação ao mundo. Quando a gente se propõe uma reflexão sobre a aplicabilidade das plataformas demonstradoras tecnológicas ao setor aeronáutico brasileiro, a primeira coisa que nos vem à mente é esse descompasso tecnológico num sentido estrito de tecnologia, que é a tecnologia como um conhecimento aplicado e que vai encontrar uma aplicação comercial ao fim de seu ciclo de desenvolvimento. Não é só nesse sentido estrito de tecnologia que a gente tem um descompasso. A gente tem um descompasso também na tecnologia no sentido de políticas ou instrumentos de elaboração de estratégias de desenvolvimento. Então, quando a gente começou a mexer nisso, a gente se deu conta que, ao contrário de Canadá, Estados Unidos, União Europeia, o Brasil, o nosso descompasso tecnológico começava nesse nível do descompasso dos instrumentos de políticas públicas que a gente tem.
né, o que alguns autores vão chamar de tecnologias sociais, e que a gente vê um pouco a importância deles, e a gente conhece, eu sou sociólogo, a gente conhece, já viu muito a importância de tecnologias sociais, e como elas têm as características mesmo de outras tecnologias. Elas têm um componente de conhecimento sistemático, tem um componente de conhecimento tácito, elas evoluem ao longo do tempo, elas são replicáveis para diferentes áreas. Então vamos pensar, esse é um caso muito importante, muito famoso no Brasil, o professor Carvalheiro está aqui, ele não me deixa mentir, se a gente pensar, por exemplo, no Sistema Único de Saúde e como essa tecnologia social foi replicada em outras áreas. Hoje em dia a gente tem no Brasil Sistema Único de Assistência Social, Sistema Único de Segurança Pública e por aí vai. São tecnologias que têm componentes comuns, então, em termos dos atores que vão participar da formulação da discussão das políticas públicas, em termos dos instrumentos de debate e de busca de soluções. Então, por exemplo, as conferências nacionais. Existem, enfim, é uma tecnologia que foi desenvolvida em um setor específico, uma tecnologia social, e que foi replicada em outros setores com bastante sucesso. Então, o nosso atraso ele começa em termos das políticas de desenvolvimento tecnológico e de inovação. Nesse caso muito específico, fica patente muito rapidamente que nós estamos atrás no que diz respeito ao setor aeronáutico em relação a Canadá e Europa e Estados Unidos no desenvolvimento desse primeiro nível, dessa primeira camada de tecnologia, que é essa tecnologia social, de instrumentos, de políticas públicas. Isso aqui, a gente estava falando que as plataformas demonstradoras tecnológicas elas têm por objetivo acelerar o desenvolvimento de tecnologias que inicialmente estão fragmentadas, estão espalhadas, fazendo que elas convirjam para uma mesma plataforma. Essas tecnologias são, em geral, tecnologias que estão ainda nos seus primeiros estágios de desenvolvimento. Então, esse aqui é um instrumento muito importante que eu estou apresentando, o TRL, que é aplicado ao planejamento de plataformas demonstradoras tecnológicas. Ele é o Technology Readiness Level. Ele foi desenvolvido pela NASA, National Aeronautics and Space Administration, para justamente permitir que na área aeroespacial houvesse estratégias integradas e convergentes de desenvolvimento tecnológico. Ela passa também, ela tem muito a cara do modelo linear clássico, ela sai da tecnologia básica, pesquisa básica, e ela vai evoluindo até o ponto de teste, né, passando por prototipagem, por demonstrações de bancada, até eventualmente o ponto de teste da tecnologia em ambientes reais. Isso não é igual para todas as plataformas demonstradoras tecnológicas. A gente vai ver que algumas políticas elas pegam a tecnologia, digamos, do nível 3 e levam elas até o nível 7. Algumas pegam um pouco antes, largam um pouco antes. Mas, basicamente, a ideia da plataforma demonstradora tecnológica é acelerar o desenvolvimento de tecnologias, fazendo com que elas convirjam para plataformas que são sistemas compostos por diferentes tecnologias que vão ser integradas para formar um produto. Tudo isso, então, basicamente, é o que se pode chamar de fase, né, pré-competitiva do desenvolvimento de uma tecnologia. Falar um pouco agora, muito brevemente, sobre as plataformas demonstradoras tecnológicas aeronáuticas do Canadá e do CORAC, para depois, com isso, preparar a apresentação ou a discussão um pouco mais detida que a gente vai fazer sobre o Clean Sky. Pois bem, no setor aeronáutico há mais plataformas demonstradoras tecnológicas sendo executadas ou sendo pensadas no mundo, mas as duas mais importantes, as três mais importantes, são a canadense, a francesa e a da União Europeia. Future Major Platforms
é a plataforma demonstradora canadense, e ela tem um objetivo muito específico e que vai diferenciar a Future Major Platforms, ou FMP, do Clean Sky, que é a plataforma da União Europeia, e do CORAC, que é a francesa, que é a FMP. Ela tem por objetivo um adensamento da cadeia produtiva aeronáutica. O que a FMP busca fazer? Ela busca integrar e fazer convergir o desenvolvimento tecnológico da cadeia de fornecedores do setor aeronáutico canadense, que é bastante desenvolvido, é bastante antigo, e que na avaliação do setor, do governo canadense, está perdendo espaço. Então, eles procuram acelerar e fazer convergir o desenvolvimento de diferentes tecnologias do setor aeronáutico, tendo em vista o papel das empresas canadenses como fornecedoras para o que a gente chama de duplo duopólio do setor aeronáutico, das OEMs, das Original Equipment Manufacturers, que é formado por Airbus e Boeing, digamos no nível dos maiores aviões, das maiores empresas, e abaixo Bombardier e Embraer, disputando mais o segmento de aviação regional. Então, qual é o objetivo da FMP? O objetivo da FMP é qualificar a cadeia de fornecedores do setor aeronáutico canadense para se tornar fornecedora, para que essas empresas se tornem fornecedoras de projetos, de programas específicos das 4 grandes OEMs em operação no mundo hoje: Airbus, Boeing, Bombardier e Embraer. Então, qual que é a ideia? Uma ideia aqui, as plataformas demonstradoras tecnológicas, elas estão menos interessadas em antecipar desenvolvimentos tecnológicos futuros e mais em acelerar o desenvolvimento de tecnologias que já estão um pouco mais maduras e que vão entrar em programas específicos. Então, aqui, como que é organizada a FMP? Há dois grandes grupos em sua estrutura. De um lado, vocês podem ver aqui, ao lado direito da imagem, você tem os grupos de tecnologias: estruturas, propulsão e sistemas. Do outro lado, você tem as 4 grandes OEMs: Airbus, Boeing, Bombardier e Embraer. O que a FMP visa? Ela visa identificar em programas de Airbus, Boeing, Bombardier e Embraer programas específicos de aviões específicos. Então, reposição dos 73, o programa de reposição do 737 da Boeing 767, os jatos executivos, no caso da Embraer, os C-Series, no caso da Bombardier, e por aí vai. Então, programas muito específicos. Ela tenta identificar oportunidades de negócios, oportunidades para as empresas fornecedoras canadenses se tornarem fornecedoras de algum desses programas ou dos programas dessas OEMs. Então, é por isso que a gente chama isso de um programa, de uma plataforma demonstradora de adensamento da cadeia produtiva. O CORAC, ele cai em outra categoria de PDT. Ele é uma PDT que a gente chama de PDT voltada à competitividade estratégica. No caso das PDTs de competitividade estratégica, o foco delas é no desenvolvimento de tecnologias que estão muito menos maduras e que não têm aplicação certa, garantida em nenhum programa, em nenhum avião que esteja no momento voando ou sendo desenvolvido. Então, em relação às PDTs de adensamento da cadeia produtiva, as PDTs de competitividade estratégica, elas trabalham com tecnologias que estão no nível de maturidade muito menor, e elas não têm foco em programas específicos, elas têm foco em ideias, conceitos, que são conceitos que vão organizar o setor, a competitividade e as oportunidades tecnológicas do setor
um horizonte de tempo muito maior, de 10, 20 ou 30 anos. O CORAC, o Conselho para Orientação do Setor Aeronáutico Civil francês, ele propõe, o objetivo dele é propor um roadmap tecnológico para as pesquisas aeronáuticas francesas para fins civis e ações para executar esse roadmap tecnológico. Ele é alinhado ao ACARI, que é o Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe, que é o grande roadmap, o grande planejamento estratégico do setor aeronáutico da União Europeia. Então, o CORAC ele é uma espécie de replicação no nível nacional, na França, do que o ACARI propõe. Essas são, como eu falei, se a gente pensar no FMP e comparando com o CORAC, o FMP ele identifica algumas áreas de em que a cadeia de fornecedores canadense é bastante capacitada, estruturas, propulsão e sistemas, e vai tentar casar isso com programas das 4 grandes OEMs. A gente já vê o CORAC, né? Ele já é estruturado muito mais em torno de tecnologias e tecnologias mais amplas. Então, estruturas de aviões com materiais compostos, propulsão, aviônica, gestão da energia, cabine do futuro e sistemas de aterrissagem e taxiamento do futuro. A gente vai ver, e isso eu vou retomar quando a gente falar sobre o Clean Sky, o ACARI, que é essa estratégia da União Europeia para o setor aeronáutico de médio e longo prazo, 20, 30 anos, ela identifica como os principais componentes da competitividade do setor aeronáutico nas próximas décadas as questões relativas ao impacto, à diminuição do impacto ambiental do setor de aviação como um todo. Aqui a gente vai ver materiais compostos têm por objetivo reduzir o peso dos aviões, reduzindo, consequentemente, a utilização de combustível. Propulsão tem por objetivo otimizar o gasto de energia. Tem também uma outra coisa ligada à propulsão, que é reduzir a emissão de ruídos, emissão de poluentes, e por aí vai. Por último, e agora um pouco mais detidamente, eu peço desculpas pelo meu ritmo um pouco acelerado. A gente teve um problema técnico aqui no começo, mas é para a gente conseguir chegar ao que interessa mesmo. Por último, o Clean Sky, que é o PDT da União Europeia, que é muito parecido com o CORAC, na medida em que ambos se originam do ACARI, do mesmo planejamento estratégico, tem por trás esse planejamento estratégico comum. O Clean Sky é uma política de competitividade estratégica da União Europeia e do setor aeronáutico europeu como um todo. E o Clean Sky, o principal objetivo dele, como eu já falei, é reduzir o impacto da aviação no meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir competitividade e crescimento econômico para o setor aeronáutico na Europa. Vou traduzir isso em termos mais crus, mais materialistas. A competição no setor aeronáutico nas próximas décadas, ela vai ter um componente regulatório muito, muito forte. Quais são as barreiras, digamos, não as barreiras, que espécie de barreiras as grandes empresas que dominam o setor agora, os países que dominam o setor aeronáutico hoje em dia, estão construindo para evitar a entrada de outras empresas de outros países no setor. Estão construindo basicamente barreiras ligadas à questão da sustentabilidade, do impacto ambiental. Então, isso aqui, daqui a não muito tempo, grande parte dos aviões em operação hoje não poderão operar em aeroportos europeus, seja porque eles não atendem às especificações de emissão de ruídos, de emissão de poluentes, e por aí vai. Isso aqui, obviamente, tem um impacto
positivo, né, para todos nós, em termos do impacto ambiental, mas isso também vai ser a grande barreira para a entrada de novos competidores no mercado. Isso significa que, se o resto da turma é Boeing, Brasil, Canadá, né, Boeing, Embraer, Bombardier, se o resto da turma quiser manter competitividade e, sobretudo, no mercado europeu, que é um mercado muito forte, muito importante de aviões, vai ter que se preparar para produzir aviões com tecnologias que atendam aos critérios mínimos de impacto, de sustentabilidade, de impacto ambiental que a Europa está se preparando para colocar operando na sua, né, interferindo no seu espaço aéreo e no seu regime de regulamentação da aeronáutica civil. Então, muito rapidamente, só para isso aqui a gente volta depois, mas é o ACARI, né? Eu já falei um pouco. A ideia do ACARI é estabelecer uma agenda para o setor aeronáutico a partir de uma visão de 20 anos da aviação. Então, um roadmap tecnológico, constrói cenários, possibilidades, identifica vantagens, identifica fraquezas e prepara um conjunto de recomendações que visam atender que visam a enfrentar, a qualificar o setor aeronáutico europeu para atender essa visão de futuro. Tem, como sempre, revisões periódicas, patati, patatá, essas coisas que a gente sempre vê nos planejamentos estratégicos de longo prazo. E as 5 áreas, isso é importante, qualidades e a sustentabilidade econômica do negócio, a sustentabilidade ambiental, segurança no voo, eficiência de sistemas de transporte e segurança nos termos mais, digamos, segurança, tipo, ninguém entrar armado no avião ou esse tipo de coisa. Pois bem, voltando ao Clean Sky, desculpa, portanto, são 6 plataformas demonstradoras tecnológicas e elas todas passam por um mecanismo de avaliação, que é o avaliador tecnológico, que é um ponto crítico em que as tecnologias são avaliadas, em que todas as tecnologias que são integradas para formar uma determinada plataforma passam por um processo muito intensivo de avaliação de sua viabilidade comercial e tecnológica. Então, quais são essas plataformas? E é importante a gente ver também, olhar não só para as plataformas, mas para a dotação orçamentária para cada uma dessas plataformas, porque isso vai dar praticamente de forma, digamos, linear, a importância atribuída, né, a cada uma dessas plataformas. Então, a gente vai ver que os motores verdes, né, motores com menor consumo de combustível, menor emissão de poluentes, menor emissão de ruídos, tem 27% da dotação orçamentária, muito próximo de um componente que é central na tecnologia aeronáutica, que é o projeto de asas, depois vindo os sistemas para operação verde, né? Então, por exemplo, o taxiamento elétrico. O avião, quando ele está no chão, ele é muito caro de ficar ligado e taxiar, porque ele vai fazer o taxiamento em pista utilizando a turbina. Isso eleva muito o custo de operação do avião e é um momento em que você não está indo muito longe e está emitindo muitos poluentes, muitos ruídos, esse tipo de coisa. Então, os sistemas para operação verde, eles visam justamente a tentar enfrentar de modos mais sustentáveis e menos caros essas questões, por exemplo, do taxiamento. Então,
taxiamento por motores movidos à eletricidade, robôs que se acoplariam ao trem de pouso e levariam o avião até o ponto de decolagem, esse tipo de coisa. Depois, os avião verde regional, isso aqui é muito importante para Brasil e Canadá, que derivam sua força Bombardier e Embraer de sua posição no mercado de aviação regional, um mercado que vai ficar cada vez mais bagunçado, já que Japão, com o avião da Mitsubishi, China, com o Comac, o ARJ-21, e o Sukhoi, o Superjet 100, da Rússia, esses 3 países estão preparando uma entrada bastante ousada no setor de aviação regional. Enfim, são essas as categorias, né, as plataformas, desculpa. Tem também design ecológico, tem aqui uma específica para helicópteros, e aqui é um pouco, a gente vê quanto que está empenhado em cada uma. Esse total aqui, ele é 1,6 bilhões, que é o orçamento total estimado do Clean Sky. Eu vou voltar a isso, mas ele tem mais ou menos, ele tem 50% de custos do governo e 50% do setor privado. Eu já vou mostrar como são as subdivisões disso. Então, como que é a estrutura organizacional do Clean Sky? O Clean Sky está bem, ele é coordenado pela Comissão Europeia, né, tem direitos específicos na tomada de decisão, tem possibilidade de veto, esse tipo de coisa, e controla o financiamento por parte do governo. Então, digamos, é o primeiro e mais importante nível que forma o Steering Committee e tal. Em termos da implementação, da execução do Clean Sky, a gente vai ter 3 categorias. A gente vai ter os líderes das plataformas demonstradoras tecnológicas, aqui ficou em inglês o Integrated Technology Demonstrators, podem ler com PDT. Os líderes são organizações industriais fundadoras do Clean Sky Joint Technological Initiative Proposal, são as grandes empresas do setor aeronáutico europeias que são as fundadoras do Clean Sky, então Airbus, Dassault, Liebherr e por aí vai, Rolls-Royce. Há líderes e há também a categoria de co-líderes. Então aqui a gente tem 12, são 12 líderes ou co-líderes, 2 para cada plataforma demonstradora tecnológica. Eles ficam encarregados, os líderes e co-líderes, eles vão dar contrapartidas financeiras ou econômicas em relação ao financiamento público, ao financiamento dos governos. Financeiras ou econômicas, financeiras é dinheiro, né? Moeda, din-din. E econômicos são outros custos indiretos, então pode ser máquinas, pode ser horas de trabalho de pessoal, e por aí vai. São custos que são contabilizados, mas não são necessariamente investimento direto na forma de dinheiro. Pode ser salário, pode ser uso de equipamento, uso de instalações laboratoriais. Há também a figura dos associados, que são em número de 74. Os associados são organizações públicas ou privadas que são membros permanentes do Clean Sky, e eles estão ligados e desenvolvem atividades específicas em uma ou mais das plataformas demonstradoras tecnológicas por toda a duração do Clean Sky, que a princípio tem duração de 7 anos. Também entram na parte de financiamento com contrapartidas financeiras ou econômicas. E por último, digamos, a terceira categoria de membros do Clean Sky, você vai ter os parceiros, que são organizações públicas ou privadas. Públicas ou privadas, pensem em universidades, centros de pesquisa públicos, de um lado, e empresas do lado privado.
envolvidas em atividades específicas por um período limitado. Então, os parceiros, eles não são membros permanentes do Clean Sky Joint Undertaking, e eles são mais prestadores de serviços. É o formato, digamos, a forma de relação deles com o Clean Sky é de prestadores de serviços. Eles entram para desenvolver partes muito específicas de plataformas, de plataformas que são lideradas por grandes empresas e tem os associados participando também do seu desenvolvimento. Um ponto que sempre precisa prestar atenção é o relativo à propriedade intelectual. Ele é definido, por um lado, é definido nos regulamentos e estatutos do Clean Sky. Mas eles também têm um espaço, têm flexibilidade para serem definidos caso a caso, dependendo do tipo de tecnologia, não só do tipo de tecnologia que está sendo desenvolvido, mas também dos tipos de atores que estão envolvidos no desenvolvimento dessas plataformas. Isso quer dizer que o que interessa em termos de propriedade intelectual para um centro de pesquisa ou para a universidade não necessariamente é o mesmo que interessa para uma empresa, para uma grande empresa, para uma empresa pequena. Então, existe uma certa flexibilidade para tratar a propriedade intelectual caso a caso, dado alguns parâmetros que vão balizar o que pode ser feito. Todas as discussões de propriedade intelectual e as autorizações para acesso à propriedade intelectual, elas têm que passar pelo conjunto que coordena o Clean Sky, pelo Joint Undertaking, tem que ser submetidos para aprovação. O Joint Undertaking tem possibilidade de restringir acesso na forma de propriedade intelectual, tecnologias, conhecimentos que ele julgue sensíveis, e também no nível mais geral, e cada plataforma demonstradora tecnológica tem também um comitê que faz a gestão da API. Aqui eu já falei um pouco, que é a divisão dos custos financeiros ou econômicos de todo o Clean Sky. Então, a Comissão Europeia entra com um máximo de 800 milhões. Os membros, são 2 membros permanentes, são os líderes e colíderes das plataformas demonstradoras tecnológicas, e os associados entram, os líderes, com até 50%, em relação aos 800 milhões, portanto 400 milhões, e os associados, por sua vez, entram com até 25%, portanto 200 milhões. Cabendo aos parceiros, que são as empresas ou institutos, em geral empresas, mas pode ser também centros de pesquisa, institutos de pesquisa, que não são membros permanentes e que entram caso a caso para o desenvolvimento específico de produtos e tecnologias, cabe a eles entrar com 25% desse total, até 25%, até 200 milhões, caso eles sejam selecionados por chamadas, calls for proposals, específicos para cada plataforma demonstradora tecnológica. Isso, um último ponto os parceiros têm que ter algum fôlego financeiro, porque o primeiro desembolso eles vão receber o mais cedo, em 6 meses depois de começarem o desenvolvimento do serviço ou do produto para o qual eles foram selecionados. Então, isso, ou das duas, uma. Ou os parceiros têm fôlego financeiro, que muitas vezes não é o caso, porque podem ser pequenas empresas, pequenas e médias, e pode ser um grupo de pesquisa ou uma microempresa de 3, 4 pesquisadores que fazem algum tipo de consultoria avançada, modelagem, esse tipo de coisa. Então, ou tem fôlego, ou os parceiros têm bastante fôlego financeiro, ou eles recebem adiantamentos dos líderes e dos associados, que são, em geral, empresas muito maiores, com muito mais gordura para queimar nesse momento.
E, por último, vamos falar um pouco, e aqui a gente ainda, quer dizer, isso aqui tem muito o que pensar ainda, tal, mas eu vou só tentar oferecer o que a equipe aqui chegou até o momento na discussão com a BDI, com empresas do setor aeronáutico brasileiro. Quais são, digamos, os pontos críticos, os pontos-chave para a aplicabilidade desse instrumento, dessa tecnologia de política pública, de desenvolvimento e inovação, que são as plataformas demonstradoras tecnológicas, para o setor aeronáutico no Brasil. Então, tem um ponto de partida que já nos ajuda, né, que ajuda para pensar essa questão, que é o fato de que o setor aeronáutico brasileiro é um dos setores prioritários do Plano Brasil Maior, a atual política de desenvolvimento produtivo no Brasil. Ele está contemplado na Diretriz Estruturante 2, que visa a ampliação e criação de novas competências tecnológicas e de negócios. Significa que a consciência, interesse por parte do Estado brasileiro em desenvolver políticas para o setor aeronáutico. Aqui são os parâmetros, né? Digamos, são as coisas que a gente deve lembrar quando a gente for pensar isso, e a gente ainda está num estágio muito inicial de elaboração. Nosso TRL, a gente está lá pelo nível 2 em termos de elaboração, né? A gente vai chegar lá no 9 ou 10, mas ainda é muito no começo. Mas só para chamar a atenção, para a gente ter em mente no nosso, né, e podemos voltar isso no debate, nas perguntas, as especificidades do setor aeronáutico brasileiro. Primeiro, o setor, o principal ator do setor é a Embraer, uma OEM, que é uma das 4, né, que forma, é uma das 4 empresas que formam o duplo duopólio do setor aeronáutico atual. Isso é importante porque, por exemplo, Europa, Canadá e Estados Unidos, além de suas OEMs, eles têm cadeias aeronáuticas muito desenvolvidas, né, atuando não em motores, em aviônicos, sistemas, estruturas e por aí vai. Então, essa é uma característica brasileira que a gente tem que levar em conta se a gente quiser pensar em PDT, em plataformas demonstradoras tecnológicas no Brasil. A segunda é a seguinte: não são desvantagens ou vantagens necessariamente, são pontos a serem levados em consideração, são as características, especificidades do setor aeronáutico brasileiro. Aqui já tem mais cara de vantagem, já é mais fácil chamar de vantagem. O Brasil tem instituições de ensino e pesquisa da área aeronáutica. Talvez elas tenham ficado um pouco defasadas nos últimos tempos, talvez elas precisem de mais investimentos, de políticas de expansão, melhoria de capacidade laboratorial, de formação de recursos humanos, mas isso existe, né, no Brasil num nível bastante razoável de maturidade, né, em termos de cobertura dos diferentes aspectos. Então, digamos, a parte laboratorial tem um pouco, a parte de formação de recursos humanos tem um pouco, tem uma empresa, uma OEM, né, especializada em integração de sistemas, o que é uma coisa muito importante. A gente tem uma cadeia de fornecedores nacionais, aqui também já é mais claramente uma desvantagem, digamos, a cadeia de fornecedores limitada a produtos e serviços de baixa e média intensidade tecnológica, e uma vantagem que é derivada do significativo market share alcançado pelos aviões da Embraer. Então, a gente tem lugar no mercado, um lugar cativo, o Brasil tem um lugar cativo por meio da Embraer, e isso é uma característica positiva, digamos, que a gente tem que levar em conta quando pensar em PDT no Brasil. Vamos falar mais em vantagens que aqui de uma política, desenvolver uma política de demonstradores tecnológicos no Brasil, para o setor aeronáutico.
A primeira vantagem evidente é que é uma espécie de política de desenvolvimento tecnológico que vai muito além da pesquisa e desenvolvimento de bancada. Na verdade, ela procura justamente acelerar a transição de uma tecnologia ou de um conjunto de tecnologias de sua fase de bancada para sua fase de prototipagem, testes, demonstração em ambientes simulados ou em ambiente real. Então, isso significa que ela promove, uma política de plataformas demonstradoras tecnológicas. Ela promove a aceleração e convergência do desenvolvimento de tecnologias isoladas. Isso significa que é um modelo integrado de política de desenvolvimento tecnológico comparado a outro modelo, que é um modelo fragmentado de financiamento, de apoio, de desenvolvimento tecnológico. E aqui eu acho que essa é uma questão que a gente não pode perder de vista, são os riscos associados a uma plataforma a executar, pensar, elaborar e executar plataformas de desenvolvimento tecnológico. Nossa equipe identificou 3 riscos principais. Primeiro, os riscos tecnológicos, isso faz parte. Esses riscos tecnológicos estão associados à baixa maturidade das tecnologias a serem desenvolvidas. Então, tem um componente de incerteza, de risco, de não saber o que vai acontecer, que é grande. Mas faz parte, digamos. Tem um risco comercial, que mesmo que um desenvolvimento tenha bons resultados, tenha sucesso, se o tempo para esse desenvolvimento chegar ao mercado for longo demais, isso pode inviabilizar a aplicabilidade da nova tecnologia. Então, a gente tem aí a imagem, pode ter em mente a imagem de corridas tecnológicas. A gente viu que Canadá, União Europeia já estão engajados nessa corrida tecnológica. Quem chegar primeiro vai ter uma vantagem inicial muito grande. E vai deixar o que chegar primeiro, vai se tornar o líder, e os demais vão seguir esses líderes, e as tecnologias, a trajetória tecnológica vai começar a funilar em direção a uma tecnologia, e quem chegar depois vai tender a adotar, portanto vai ser um seguidor tecnológico e não um líder de inovação. E daí tem um risco político que está associado tanto ao risco tecnológico quanto comercial, que é o seguinte: as plataformas demonstradoras tecnológicas, elas são um instrumento que aumenta a probabilidade de aplicação comercial de tecnologias pouco desenvolvidas, mas elas não são garantia de aplicação comercial. Basta pensar que inovação implica risco. Então, em que sentido é um risco político? É um risco político porque, eventualmente, essas tecnologias, essas plataformas demonstradoras tecnológicas não encontram aplicação imediata em produtos, digamos, do setor aeronáutico brasileiro, e é preciso, portanto, pensar direitinho sobre o que significa investir nesse tipo de investimento em tecnologia e inovação que o Brasil não está acostumado a fazer. Tanto o setor privado quanto o setor público, que é um investimento que lida com incerteza, lida com risco, assume essa incerteza, assume esse risco, e que tem que estar preparado para os bons frutos e para não dar fruto nenhum. Então, é basicamente isso que a gente tem. A gente foi bastante sintético, eu fui muito rápido. Foi a tecnologia aqui que nos deixou na mão, são os riscos tecnológicos que vivem pregando peças na gente, mas é basicamente isso que a gente tem no momento. E, enfim, obrigado, e vamos ouvir aí as críticas e comentários e sugestões. Perfeito, obrigado, Demétrio. Já tem uma pergunta aqui que chegou pela internet, que eu vou passar, mas é para o Demétrio e para o Eduardo.
Para quem viu aí de casa nos relances quando apareceu, esse rapaz aí que tá de camisa branca com esse 1,8 aí, mas ele é o André, tá certo? Demetrio, Eduardo, o que as plataformas tecnológicas demonstradoras demonstram? Essa é a pergunta que chegou aqui, então acho que vale a pena discutir um pouco sobre isso. Eu não sei se tem alguma pergunta aí do público presente. Enquanto isso, o público presente telematicamente pode mandar as suas perguntas por esse e-mail que vocês veem aqui na tela, tá bom? Posso ir respondendo? É esse aqui pequenininho. Deixa ele fazer isso. Muito sucintamente, as plataformas demonstradoras tecnológicas demonstram a viabilidade comercial de tecnologias que ainda estão no estágio muito baixo, incipiente, inicial de desenvolvimento. Então, imaginemos, por exemplo, que há um material composto recém-criado, recém-elaborado, recém-descoberto, que tem características que são características que poderiam torná-lo aplicável ao setor aeronáutico. Então, ele tem que ter alta resistência, ele tem que ter um peso leve, tem peso leve. Ele tem que ser leve, tem que ter uma relação de densidade e força boa. Mas esse é um composto que ele é conhecido ainda no nível, digamos, muito elementar, no nível laboratorial, experimental, de bancada. Uma tecnologia, portanto, que tem um TRL-1, ela está muito no início, sendo desenvolvida ainda nas fases iniciais. Estão ainda tentando entender o que é aquilo. Para que esse material composto eventualmente venha a ser uma asa de um avião, há um longo caminho. Tem que entender melhor como esse material se comporta, questões básicas de resistência, de dureza. Então, você tem várias fases de ensaios laboratoriais, ensaios de bancada. Depois você tem uma fase em que caso esse material mostre que tem as características adequadas para uma aplicação eventual mais à frente, você vai ter uma fase de prototipagem, de testes, de ensaios em que esse material vai começar a tomar forma, digamos, de uma asa ou de componentes de uma asa, e os testes laboratoriais, as simulações ainda vão ser feitas nesse material. Caso esse material apresente um bom desempenho, bom rendimento na fase de prototipagem, teste, simulação, ele pode passar por fases mais avançadas de teste, então ele pode ter uma simulação real em ambientes controlados. Então essa asa ou esse material que vai formar uma asa seria submetido a testes, por exemplo, em túneis de vento. E daí, caso ele passe por mais esse ponto crítico, mostrou um desempenho adequado em túnel de vento, tem as características necessárias para uma asa, ele evolui para uma prototipagem em um equipamento de verdade, um avião de verdade. Então, constrói-se um avião com essa asa e daí são realizados testes, ensaios, medições para ver como esse material se comporta em condições reais, ambientais reais. Um material, formando uma asa e essa asa voando, colada a um avião. É esse caminho todo que necessita de diversas fases de demonstração sucessivas, em que você vai mostrando a aplicabilidade e conhecendo melhor aquele material, entendendo como ele se comporta
e entendendo quais são as aplicações possíveis. Então, a PDT, a Plataforma Demonstradora Tecnológica, ela demonstra a possibilidade de que esse componente que você conhece no laboratório possa ter uma aplicação comercial mais à frente, num horizonte de tempo de 5, 10 anos, em relação ao conhecimento, ao estágio atual de conhecimento, que é, por definição, um estágio baixo, de baixa maturidade. Então, a ideia é basicamente acelerar, né, demonstrar a viabilidade e acelerar a demonstração dessa viabilidade. Não sei se o Eduardo tem algo a acrescentar. Talvez só complementando, acho que é interessante ver, para ilustrar o que o Demétrio bem falou, ver a figura dos TRLs. E ali fica evidente que, deixa eu esperar chegar a figura, tem um nível de demonstração da tecnologia ali do lado esquerdo, a gente vê o TRL 5, 6, em que as tecnologias que foram desenvolvidas nos níveis mais baixos de maturidade começam a ser prototipadas em demonstradores que têm características relevantes do ambiente, como o Demétrio falou, e que reproduzem, pode ser em laboratório, como protótipo, condições de uso, mas já que demonstram que tem viabilidade técnica para seguir em frente. E a palavra plataforma, porque integra várias tecnologias para atingir um objetivo maior, por exemplo, o avião verde do Clean Sky, que exige não só materiais, mas uma série de tecnologias integradas que vão ser demonstradas em algum tipo de prototipação que vai permitir a sua avaliação e evolução posterior. Primeiramente, meu nome é Leonardo, sou doutorando da Universidade de São Paulo, pela engenharia de produção. Demétrio, quero parabenizar por essa apresentação, pelo primeiro início, Eduardo também, participação, pelo primeiro e segundo início. A minha pergunta, é interessante que em Cambridge eu vi a evolução da pesquisa em plataforma, como ela tinha saído da dimensão firma, ido para a dimensão setor, indústria, e agora ela sendo usada como política pública, de modo a acelerar a tecnologia. E uma das perguntas que surgiam na hora que eles utilizavam o conceito de plataforma para a dimensão indústria, era como diferentes atores absorviam os riscos e principalmente os fracassos. Então, como as tecnologias estão em estágios emergentes, então tem várias opções, alguma dessas opções não vai dar certo, e isso implica necessariamente que alguns projetos de certas firmas não irão dar certo. E nesse caso, como que se cria um sistema de recompensa para as firmas que exploraram trajetórias que não deram certo e que são fundamentais para que as outras trajetórias deem certo? Então, eu gostaria que você pudesse discutir qual que é a política de fracasso nas plataformas demonstrativas. Obrigado, Léo, pela pergunta. Eu não sei a resposta, mas eu posso tentar levantar aqui alguns componentes, algumas ideias que podem ajudar a gente a pensar. O primeiro, e muito importante, é o seguinte: a gente pensar em externalidades positivas e negativas, esse tipo de discussão, tem a ideia de que o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de conhecimento, ele gera valor para além da empresa que está desenvolvendo. Então, ele tem spillovers, gera externalidades que vão beneficiar de modo mais amplo a sociedade, o setor, esse tipo de coisa. Então, acho que a argumentação começa por aí, a importância do desenvolvimento tecnológico. É por aí também, esse é o argumento que justifica um pouco o papel do Estado como o tomador maior de risco nesse caso, que é o financiador de uma atividade que é de alto risco, mas que é chave, que é central para a competitividade de um setor econômico. Para dizer de um modo muito claro, se o Brasil não acelerar o desenvolvimento
de seu setor aeronáutico, seus produtos, com o que a gente vê lá fora, Canadá, Estados Unidos e União Europeia acelerando, né, pisando fundo no desenvolvimento de seus respectivos setores aeronáuticos, mais a chegada de Japão, Rússia e China no setor, todos ainda a se verificar se dá certo ou não, a ver. Vamos ver se dá certo. Mas se uma dessas der certo, ou se só quem está por aí conseguir avançar, né, Boeing, Bombardier e Airbus, por exemplo, o Brasil vai ficar para trás. E vai ficar para trás definitivamente. E os setores, as atividades econômicas, as empresas, elas morrem, nascem, crescem, morrem, né? Então, são coisas digamos, do ciclo de vida das nações, dos países, das tecnologias. Então, tem um componente aí que o Estado tem um papel importante em assumir esse risco, que é um risco que é grande demais para ser assumido individualmente por cada uma das firmas. Monstros, né, empresariais como Boeing, Airbus, GE, eles não assumem esses riscos sozinhos, porque o custo é muito elevado, é muito alto. Então, quais que são os, digamos, os incentivos? Bem, o incentivo para quem tem sucesso, é claro, é um incentivo que lá na ponta ele vai gerar um produto e ele vai aumentar a competitividade das empresas no mercado. Qual que é e para quem não tem sucesso? Bem, aí é importante, primeiro, que primeiro entre o papel do Estado como o tomador, quem assume esse risco. O segundo é o seguinte, a ideia é promover o desenvolvimento dos conhecimentos num sentido muito amplo, mas também integrado, de um setor específico, o setor aeronáutico. Então, uma empresa que se engaje no desenvolvimento de uma plataforma demonstradora tecnológica, o processo de engajamento, de tentar desenvolver uma tecnologia, mesmo nos casos em que essa tecnologia não vai ter, digamos, o que a gente está chamando de sucesso, que é a aplicação comercial imediatamente evidente, a ideia é que o fato de uma empresa ou de um conjunto de empresas estarem participando de uma iniciativa de desenvolvimento de plataformas demonstradoras tecnológicas vai qualificar essas empresas, em primeiro lugar, né, no domínio de novas tecnologias, novos conhecimentos, e então vai oferecer a essas empresas um potencial de competitividade a médio e longo prazo que é importante, que elas não teriam se não fosse o engajamento numa PDT. Em segundo lugar, tem um componente que é, digamos, do ambiente tecnoprodutivo, que tem a ver com laboratórios, com recursos humanos, com inteligência de mercado, que são coisas que são muito mais difusas, muito menos localizadas em uma empresa, uma firma especificamente, e são mais características dos setores, podem ser aproveitadas de modo mais amplo pelo setor. Então, uma PDT teria também essa possível, desejável vantagem de qualificar outras coisas que formam um ambiente, o ecossistema de inovação, que não são diretamente vinculadas à firma, mas que são importantes na determinação da competitividade das empresas. Mas, como eu disse, é uma pergunta difícil e que, digamos, um público mais amplo, a sociedade, e os gestores, e as empresas, tem que tomar e decidir. Bom, gente, vou começar a encerrar. Acho que tem essa discussão aqui, está sendo rápida, dado o tempo, mas ela tem um ponto que valeria a pena explicitar. Em algumas sociedades onde a relação público-privada é muito mais madura do que a nossa, e eu diria mais madura do que em boa parte dos países asiáticos, né? No sentido que ela existe, ela é aceita e é regrada, né? Desse ponto de vista. Então, nos Estados Unidos e na Europa existe uma boa regulação
da relação público-privada. A Europa, particularmente, cada um dos estados nacionais relevantes na Europa para a corrida tecnológica, para a disputa competitiva baseada em bens de alta tecnologia, etc., etc., isso a base industrial relativa, tá? Esses países e a União Europeia, acho que o Clean Sky é o melhor exemplo disso, eles montam os programas articuladamente com as empresas. Isso não significa que seja corrupto, etc., etc., porque o objetivo da política pública é desenvolver aquelas empresas. Então, articula-se com elas, né? Acho que esse ponto é muito importante para se tentar entender a questão de fracasso, a questão de sucesso, etc. Tem um nível de governança que está acima das empresas, que faz planejamentos, estudos estratégicos, tecnológicos de mercados, etc., etc., com um horizonte de planejamento muito longo, no caso do Acari, 20 anos. Puxa, 20 anos, hein? Imagine 20 anos atrás se a gente ia pensar que ia estar transmitindo alguma coisa pela internet. Tá certo? Enfim. Mas é melhor fazer isso porque vai construindo um futuro desejável, né? Vai ajudando a construir um futuro desejável. A partir daí, no Clean Sky, as empresas se articulam em consórcios, tá? Tem um líder. Tá? O líder desse consórcio, por que tem um líder? Porque isso não é para a empresa sem alavancagem financeira. Ela tem que bancar o programa até vir a receber a parte pública meses depois, normalmente pelo menos 6 meses depois. Tá? Então, isso é tudo articulado. O Airbus consegue fazer isso, uma GE na Europa consegue fazer isso, e assim por diante. E aí depois vai indo em cadeia, na cadeia, certo? Os contratos, etc., etc. Então, o fracasso, de uma certa forma, é um pouco mitigado, porque isso é feito a partir de uma certa visão comum, né? Sobre trilhas mais ou menos perceptíveis, claro que sempre vai ter, mas mais ou menos perceptíveis. Então, do ponto de vista das plataformas aeronáuticas, o grau de incerteza ou o grau de construção de uma visão de futuro comum é muito maior do que, por exemplo, a pesquisa de câncer. Né? Para pegar um exemplo aí ou de Alzheimer, que ninguém sabe muito por onde vai, quer dizer, os médicos devem saber, mas o nível de incerteza é extremamente grande. Por falar em Alzheimer, câncer, isso nos faz lembrar em área médica, certo? E eu queria convidar todos para o próximo seminário, que vai ser dado pelo professor Carvalheiro, que bom, depois, acho que não dispensa muitas apresentações, mas, enfim, ele é uma das pessoas mais relevantes na área de discussão de saúde pública no Brasil. Nós temos a sorte de contar com ele aqui no Observatório. Ele vai fazer uma apresentação, uma discussão sobre o projeto de inovação em saúde da Fiocruz, nos trazendo alguns resultados preliminares dessa conversa. E antes, quer dizer, como nós começamos aqui sem internet, certo? E nós recomeçamos, nesse intervalo forçado, Carvalheiro ficou comentando, aparentemente alguma coisa das plataformas aeronáuticas tem relação com plataformas de saúde, mas isso é no nosso próximo capítulo, segunda-feira, dia 8, aqui às 11 horas. Muito obrigado. E obrigado à equipe técnica aí que segurou a peteca, hein?